Pessoal, eu estou aqui hoje com meu grande amigo Felipe Cunha, um irmão que Deus me deu quando eu morava fora do Brasil. Eu já partilhei para vocês algumas experiências que eu tive aí e por meio dele, como eu contei, eu conheci a Legião de Maria. E foi um movimento que, pela graça de Deus, me deu a graça de ter tantas experiências maravilhosas com Deus. E ele foi um instrumento utilizado por Deus para que isso acontecesse. Eu gostaria de que ele partilhasse um pouco da experiência que ele teve com Deus para que ele pudesse ser esse instrumento de Deus na minha vida também. Então, bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Então, antes da gente começar, você poderia falar quem é o Felipe? Então, eu sou do interior do Ceará, sou de cidade chamada Tianguá, onde a gente está gravando esse vídeo agora. E aqui, no interior, a nossa cabeça é muito limitada, né? Então, como criança, adolescente criado no interior, aqui tudo é muito fácil, né? O acesso à bebida, o acesso a carro, moto e coisas que só os adultos, né, teriam acesso em qualquer outra capital, em qualquer outra cidade. No interior tudo é muito fácil. Então minha cabeça, assim, o Felipe, antes da conversão, né, eu tinha uma cabeça muito minimalista, assim. Eu não queria muito saber de estudo, não queria muito saber, não tinha nenhuma pretensão de casar é uma coisa que nem passava na minha cabeça. Não tinha nenhuma pretensão profissional. Detestava essa pergunta, qual é o seu sonho, o que você quer ser quando crescer. Detestava esse tipo de pergunta, só queria viver o hoje e tal. E acabei realmente, com a vida aqui no interior, tendo acesso a muitas coisas que é o testemunho mais comum, né, de se encontrar por aí, eu vivi na droga, não sei o quê, no álcool. E é um testemunho que se encontra muito comumente. Eu não sei se eu fui tão profundo nesse sentido. Talvez eu era mais mulherengo do que qualquer outra coisa, assim, né? Porque é a cabeça que se ensina, né? Que o homem tem que ser assim e tal. Então no interior era esse meio a minha forma de pensar, né? Mas assim, de maneira geral, minha família era muito religiosa, muito devocional, né? Religiosa, assim. Não, meu pai e minha mãe davam palestras e tudo para casais. Então sempre teve ali também aquele conceito de igreja, aquele conceito de religião, mas na vida prática não entra. É como se a igreja é para quando você vai no domingo, mas nos outros dias da semana tá de boa, fazer outra coisa, desacreditar de tudo aquilo que você professa ali no domingo, né? E aí eu tenho muitas lembranças assim, né, da minha infância. A gente ia para missa na catedral, que é o grande evento da cidade no interior, né? É ir para missa às 7 da noite na catedral. E indo à missa na catedral, eu lembro que eu ficava às vezes muito mais do lado de fora da igreja, nos batentes, conversando, do que lá dentro, né? Porque era uma oportunidade de conhecer gente nova, pessoas que não eram da escola, meninas e tudo mais, né? Então, o evento religioso, ele acabava que tinha também um objetivo carnal, né? A gente não ia para Nosso Senhor, a gente não ia para a igreja. Então essa era mais ou menos a minha cabeça enquanto eu estava inserido aqui. Então essa era a sua vida antes de você ter um encontro com Deus. E aí, como que foi o seu encontro com Deus? Como que se deu? Quando que aconteceu? E se você já tiver isso claro também, por que aconteceu? Se for uma pergunta relevante também. Sim. Não, é uma boa pergunta, assim. Então, quando aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade. E na época eu estava saindo muito. Meus amigos sempre foram mais velhos que eu, isso é uma coisa comum para o meu estilo de vida, né? E a gente estava saindo muito e tudo mais para beber escondido, né? E meu pai e minha mãe começaram a descobrir. Eles conhecem muitas pessoas, no interior de uma cidade pequena, começaram a descobrir que tinha alguma coisa que não estava legal acontecendo. E a gente começou, a bebida era uma adrenalina que já não estava mais agradando. Aí algumas pessoas do nosso grupo começaram a querer experimentar loló, que é uma droga muito comum na época de carnaval, como lança-perfume, né? E aí a gente começou também, toda vez que a gente ia beber, comprava e tudo mais. Aí todo mundo pegava um pouquinho e tudo. Eu sempre tive um receio, eu ficava meio
cara, será que eu devo pegar isso aqui? Porque dizem que você pode morrer do coração. E eu dizia assim, vai que eu tenho um problema do coração que eu não conheço? E eu ficava com muito medo de usar, e eu ficava com muito medo de morrer e meu pai descobrir que eu tinha morrido usando esse tipo de droga. E aí eu ficava dizendo assim, ia ser um desgosto para os meus pais. E eu ficava com isso na cabeça. Mas o que acontece é que um dia a gente ia sair para beber e não tinha dinheiro. E um amigo meu disse que tinha, tem uns anéis velhos aqui da minha mãe, vamos vender. E eu nem pensei a gravidade daquilo que eu estava fazendo. Né? Tipo assim, ele tinha roubado a mãe dele para vender. Só que, pra mim, a forma que ele falava, eu tô usando a velha daquela, nem pega. E aí a gente pegou e eu vendi pra menina que trabalhava na casa da minha tia. E eu vendia R$10, anel de ouro. Né? E aí minha tia viu a menina usando anéis de ouro, né? Trabalhava na casa dela, e minha tia achou estranho. Né? Porque a gente sabe que as condições de um empregado doméstico aqui são das melhores assim. Então ela perguntou, e aí a menina falou pra ela que tinha comprado de mim. E aí eles acharam muito estranho, já estavam com uma suspeita. E aí, enfim, um dia meu pai de manhã me acordou, me chamou na casa, estava toda a família lá, e aí disseram que isso tinha que parar, que já tinham acionado o conselho tutelar porque achavam que a gente estava vendendo essas drogas. Então assim, já estava um negócio mais sério. E aí meu pai então me pediu para que eu mudasse de cidade. Eu já ia mudar porque no primeiro, segundo, terceiro ano a gente faz em outra cidade, né? Fazia, hoje em dia já tem a escola aqui, mas na época a gente já fazia em outra cidade. E meu pai estava começando essa escola no primeiro, segundo, terceiro ano. Então eu deveria estar na escola do meu pai, mas eu já tinha combinado com ele que no primeiro ano eu já iria para Fortaleza. E aí eu fui para Fortaleza. Então esse foi o motivo de eu ter ido. Por que eu estou falando essa história inteira? Quando eu vou para Fortaleza, eu começo a mergulhar assim numa profunda solidão. Porque aqui eu nasci e fui criado aqui. Então todos os meus amigos eram da escola, a minha família é muito influente, então a gente conhece muitas famílias. E aí cheguei na escola, na capital, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém não se importa de quem que eu sou filho, de onde que eu estou vindo. E aí eu comecei a ficar numa profunda solidão. E então, nessa escola, era a escola de Cristo, eles têm, dentro do programa escolar, eles têm a catequese, a primeira comunhão e a catequese da crisma. E aí eu fiz o curso de crisma, estava fazendo a crisma, e eu estava nessa solidão, eu chorava sem haver motivo. Estava aqui almoçando sozinho, chorava, não conseguia fazer amizade. Foi lá que eu comecei a me interessar um pouco mais para a vida intelectual. Foi onde eu li meu primeiro livro. Na escola inteira aqui, eu nunca tinha lido. Eu lia resumos que as pessoas faziam, aqueles atrás do livro, alguma coisa, e lia as características do livro e pronto. Não tinha interesse em ler. Então foi lá que eu li meu primeiro livro e tudo mais. Comecei a ter um pouco de interesse na vida intelectual. Mas aí, quando eu comecei a ficar nessa profunda solidão, morava com minha irmã, ela também não estava vivendo um tempo legal. Então a gente ia para a crisma, na crisma tinha alguns momentos que eles apagavam todas as luzes e faziam uma oração, né? E aí sempre que isso acontecia me tocava bastante, eu chorava e tal, porque ninguém estava vendo, né? Só quando eu voltava para Tianguá, eu queria recompensar, eu queria fazer tudo aquilo que lá em Fortaleza eles me tratavam que nem lixo. Eu queria chegar aqui e ficar com todas as meninas que eu encontrasse, e ir para todas as festas que eu pudesse e tudo mais. Só que chegou um momento que um dia na adoração da crisma, o cara que estava conduzindo a adoração, era o Paulo Amorim, ele pegou e cantou uma música do Ítalo Vilar, que é A Força da Fé. E quando o Ministério estava cantando, estava tendo uma adoração, eles falaram assim, né, vai correndo ao encontro do Pai, ele espera ansioso por ti. E aí meu desejo no meu coração era passar por cima ali de todo mundo e me ajoelhar diante de Jesus. Era assim, era a única coisa que eu queria. E aquilo ficou muito forte dentro de mim, e aí eles foram e convidaram as pessoas para ir lá para frente. E aí eu fui lá para frente, recebi oração, chorei bastante, e eu comecei a perceber que estava uma coisa mudando. Só que nós fomos para as férias.
Aí vem pras férias, eu vou pra Tianguá, tudo muda. Aí tudo tava mudando aqui, eu tava começando a... Aí eu saía pras festas, mas já percebi que aquilo ali já não se encaixava mais, tinha alguma coisa que tinha mudado dentro de mim. Mas foi somente quando eu retornei das férias. Durante as férias eu comecei a ouvir muito uma banda protestante chamada Catedral, que eles já não se identificavam mais como banda gospel, mas eles já eram uma banda secular, mas tinham músicas que falavam sobre Deus. E, coincidentemente, eles iam fazer um show em Fortaleza no fim de semana depois das férias. Ia ser no dia do retiro da Crisma, que era por obrigação que você tinha que fazer. E eu insisti para minha mãe para ir pro show do Catedral. E ela falou que eu não ia. Aí eu disse, mãe, mas é de Deus também. E ela falou, não, você não vai. E aí não deixou e eu fui pro retiro da Crisma. No retiro da Crisma eu fiquei totalmente isolado, lógico, ninguém fala comigo, ninguém me inclui nas coisas. Aquela coisa bem estranha. Todo mundo gosta de forró, não sei o que, eu já gostava um pouco mais de rock, né? Eu sei dançar forró, eu gosto, mas assim, meu estilo era um pouco mais, era diferente. E aí eu fiquei muito isolado no retiro. Aí eu fiquei num canto, teve um momento do retiro, que estava todo mundo livre, eu pedi um violão emprestado, e fiquei no canto, lá num lago que tinha, fiquei tocando Legião Urbana, Capital Inicial, essas coisas. Chegou um rapaz, um dos catequistas, e perguntou o que eu estava tocando. E aí o que acontece? Eu falei pra ele perguntou o que eu estava tocando, eu falei o que eu estava tocando, e ele cantava muito bem. E aí ele pegou o violão e começou a tocar comigo as músicas e tal. Ele não quis ali fazer um momento de evangelização, ele quis só ser meu amigo, né? E aí, a partir desse momento, ele não deixou mais eu ficar sozinho. Aí deu a hora da janta, era logo imediatamente depois disso, a hora do jantar. Aí ele me convidou para ficar na mesa dos músicos. E só eu, de crismando, né? E todos os músicos e ele lá. E aí depois, ele ia lá para um momento, ficava do meu lado. Enfim, foi esse cara. Aí ele pegou e me chamou para ir para o grupo de oração, quando acabasse a crise, né? E eu disse, mas eu moro muito longe, né? Porque eu estava morando numa casa do meu tio, que era bem afastado. E eu moro muito longe e tal. E ele falou, não, mas me diz onde é que eu posso te dar carona. Eu digo, não, mas é muito longe mesmo, deixa pra lá. Aí ele insistiu 2, 3 vezes e eu sempre repetindo que era muito longe. Aí ele disse assim, cara, só me dá, ele falou assim, me dá só o seu endereço e eu decido ser longe. Aí tá, aí eu dei meu endereço e ele era meu vizinho. Então assim, aí ele era meu vizinho. E aí ele pegou e se comprometeu de me levar todas as quintas-feiras para o grupo de oração da Obra Lumen. E ele é o Cláudio Henrique, ele era consagrado da Obra Lumen, e hoje ele é consagrado do Shalom. E ele me levou todas as quintas-feiras para o Obra Lumen. Aí isso foi em agosto. Quando foi em setembro, teve um evento chamado Toca Forte, que era um evento da Toca de Assis, que o Padre Alberto Litieri ia. Ali, nesse momento, já estava completamente, já era outra pessoa. Então, assim, eu não tive uma experiência com Deus que mudou minha vida. Foi a presença. Aí, quando eu cheguei nesse grupo de oração, tinha várias pessoas da mesma escola minha, só que eles eram pessoas mais simples, eles eram pessoas que eram mais abertas a novas amizades. E aí eu comecei a ter amigos diferentes, e essas amizades começaram a apontar para mim um caminho mais interessante, entendeu? E aí, quando me convidaram para o Toca Forte, eu fui com 2 amigos, 3 amigos. Quando eu cheguei no Toca Forte, eu não entendi nada das pregações. Assim, não tive aquela experiência nas pregações. Eu tive uma experiência de repouso do Espírito Santo, quando o Padre Alberto Litieri tocava nas pessoas, todo mundo repousava, né? Eu tive essa experiência, mas o que me marcou ali naquele momento foi que quando o irmão estava passando, um amigo pegou assim no hábito dos irmãos, aí pegou, olhou para mim e disse, cara, isso aqui parece pano de chão. Aí eu peguei, a minha experiência foi assim, eu quero me vestir assim. Eu quero ser desse jeito aí. Foi um clique ali na hora. Eu quero ser assim. E aí, pra eu ser daquele jeito, eu tinha que mudar toda a minha vida. Então foi aí minha experiência com Deus, assim, que o clique que deu ali, eu tive que mudar tudo, né? Eu tive que descobrir que ficar era errado, né? Que eu estava usando da menina, que a menina estava usando de mim, que não podia beber em excesso. Então foi várias coisas, eu fui aprendendo isso aos poucos. Mas só para finalizar, aí eu lembro que uma vez que eu estava nesse processo, já estava uns 6 meses de convertido, e eu falei para meu amigo, cara, eu não quero mais aprender nada de Deus. Aí ele, por quê? Eu disse, porque se eu aprender alguma coisa de Deus,
eu vou ter que parar de fazer as coisas erradas. Aí eu disse assim, ó, eu descobri que eu gostava de ficar errado. Eu gostava de beber, isso aqui, se eu beber demais é errado. Aí eu disse, eu não quero aprender mais nada, que se eu não souber eu vou ficar na ignorância e vou continuar fazendo. E aí ele respondeu assim, aí tinha uma música do Shalom que eu gostava muito, que a gente chama de, eu não sei como é o nome original dela, porque ela nunca foi gravada no CD, mas a gente chamava de Abre de Parem para as Portas, né? Que é uma música, não, a gente chama de Nada Tem Pra Tudo Dar. Aí, e ela começava de Parem para as Portas. Aí ele falou assim, eu vou te responder com a música que você mais gosta, que era a música que eu mais gostava na época, e ainda gosto. Aí ele falou, um amor que não é desfazer-se, mas se completar. Então eu percebi que todas aquelas coisas que eu tava com medo de deixar, elas não eram minhas. Elas eram coisas que tinham sido colocadas sobre mim e eu assumi como sendo o meu estilo de vida. Mas eu não tava, quando eu estava deixando elas, eu não estava me desfazendo. Eu estava me completando, porque eu estava me encontrando quem eu realmente era e o que eu realmente gostava de fazer. E hoje, isso foi em 2007, né? Hoje, 15 anos depois, inclusive, hoje é 5 de agosto, o meu retiro foi dia 7 de agosto. 15 anos depois, eu vejo que eu não era aquela pessoa. Os meus interesses hoje são completamente diferentes, né? E eu percebo que Nosso Senhor teve misericórdia de mim ali e trabalhou comigo naquele momento, né? Mas assim, é o que você falou, é uma experiência com Deus, mas não é uma experiência, a gente acha que é uma experiência única, né? E eu acho que não, a nossa experiência de conversão, ela vai acontecendo, né? A gente vai descobrindo o que foram os grandes cliques de conversão, né? É isso. Muito interessante. Obrigado, irmão. Então, essa foi a primeira parte do que você era, do que você se tornou. E no próximo vídeo nós vamos partilhar, se Deus quiser, ao vivo, né, o que você vive hoje em dia, no que a sua fé se baseia e como você vive na Igreja Católica, tentando ser o melhor que você pode ser. Amém. Estou disponível. Eu agradeço de novo a oportunidade. Espero que as pessoas possam, de fato, ter uma experiência com Deus, que vale a pena. Obrigado, irmão.